Shalom, Araçou. Shalom. Bom, eu e minha esposa estamos aqui hoje para tentar, né? Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, né? Do que já fizemos, porque na nossa concepção, o que já tem feito, pronto, é o bastante. Mas parece que não é, né? Para as pessoas, porque elas sempre estão falando: ah, não entendi. Que dia que é o Shabá? Né? Então, apesar de nós sabermos, né, que, por exemplo, fica difícil mesmo entender, né, o calendário lunisolar conforme está na palavra, porque até aqueles que me ensinaram no começo faziam, né, trocavam os pés pelas mãos. Diga por quê. É porque eles se apegavam em tradições, né? Tradições humanas, né? E acabavam se perdendo, porque aí não batia com o que realmente é o calendário. Aí quando eles se perdiam, ficava, né, tentando achar o erro, mas não entendiam por quê, né, que não dava certo. Quando na verdade a gente foi descobrir, né, que era porque tinha um monte de regrinhas que não faziam sentido, não fazia parte do calendário. É que na verdade 99% das pessoas que dizem conhecer a palavra, que dizem conhecer e praticar a Torá e conhecer o Taná, na verdade não conhece porra nenhuma, né? Uma vez que vocês já viram falando que os próprios que se dizem judeus, né, os sionistas, eles não praticam, eles não sabem, eles não... Então cada dia é pior, né? Basta ver que tomaram vacina, é um dos países que mais vacinou, né? Então, quer dizer, o que podemos esperar, né? Mas vejam bem, meus irmãos, durante muitos anos, foram muitos mesmo, a gente fazia o calendário juntamente, né, com outras pessoas. Veja, eu não estou aqui culpando as outras pessoas. É que existe uma coisa que eu vivo falando nos meus vídeos e ela nos dela, que existe sermos chamados, que existe o Pai mostrar, que existe nós modificarmos aquilo que nós temos como certo quando o Pai demonstra o que é correto. Porque se nós continuarmos caminhando como a gente achava há 20 anos atrás, nós estaríamos falando abobrinha só, entenderam? E um grave problema é esse, né, da questão deles usarem muita tradição humana. Para que vocês possam entender, no segundo século, quando o povo, né, lá da Judéia e Ashuru, na verdade, apenas a tribo de Arudá, uma partezinha de Beamim, alguns levitas, né, já tinham derrubado o templo, já tinha acontecido tudo, eles resolveram atacar Roma. E é claro, né, foram vencidos e Roma os expulsou da Judéia. E observem, isso ocorreu no segundo século. E só em 1948, no 20º século, ou seja, 18 séculos depois, 1800 anos depois, é que eles conseguiram, por meio de política, por isso que nós chamamos eles de sionistas, né? Eles conseguiram retornar àquela terra. E desde então vocês já conhecem, né? Claro, eu já espero, né, que pelo menos vocês saibam o que está acontecendo lá, o que acontece desde 1948 para cá. Quando eles foram expulsos, né, pelos romanos da Judéia, eles ficaram incapacitados, vamos dizer assim, de contarem os anos, de praticarem as festas, né? Vocês veem, por exemplo, lá em Levítico tem 7 festas,
nenhuma mais do que 7, tá? Onde tem o Shabat também, né? Mas onde tudo depende da naturalidade com que o Pai criou a natureza. Tudo depende do Sol e da Lua, principalmente da Lua. Para vocês terem uma ideia como é ridículo, por exemplo, eu já cheguei a pensar assim também, porque eu também fui cristão, eu também fui babaca, né? Eu também não conhecia a história, eu também não conhecia realmente a palavra. O Pai teve que me catar e eu tive que vomitar muita porcaria que eu já tinha engolido. Vejam bem, já começa que a maioria dos idiotas chamam o primeiro mês, né, de Aviv ou Abib, quando Aviv ou Abib significa maduro, madura, que seria a cevada. Quando o Pai diz, por intermédio de Moshe, este vos será o primeiro mês, observem, isso não foi dito no Egito. E isso foi dito após eles terem saído, tá? E provavelmente estamos chegando no primeiro mês. Que aí ele coloca o quê? Que no 14º dia do primeiro mês, então, se faria o Pessá. No 15º se iniciaria os pães ázimos. Não é isso, gente? Então observem o que mostraria que aquele era o primeiro mês. Aviv. Ou seja, teriam que ver a cevada madura, o grão maduro, tá? Que já pudesse ser comido, mas não pudesse ser guardado. Por ser úmido, ele iria apodrecer se ficasse no armazém. Embora eles não tivessem nem armazém, estavam no deserto, tá? Então observem, essa lei não era para ser cumprida naquele momento. Era para ser cumprida quando eles entrassem na terra prometida. Porque ali eles não tinham lavoura, ali eles não tinham lugares, armazéns para guardar a colheita, eles não plantavam. Eles viviam andando daqui para lá, né? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Qual o primeiro erro? É as pessoas ficarem aí observando o segundo Hillel, né? O que viveu lá próximo do segundo século. Que quando eles foram expulsos, né, da Judéia, eles então não sabiam mais o que fazer. Hillel, com medo que o povo dispersasse e esquecesse até do próprio Yahweh, que aliás fizeram, né? Mas tudo bem. Ele então instituiu um calendário. Se nós formos observar, realmente, né, quase sempre, o primeiro mês começa quase na passagem para a primavera, ou seja, no equinócio da primavera. Mas é quase no sentido de um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Não é no equinócio, porque senão seria pagão. Né? Então o que acontece? Hillel colocou como sendo o primeiro dia do ano, o primeiro dia do equinócio da primavera. Tudo bem, eu até entendo ele, sabe? Eu acho louvável, só que na palavra está escrito, né? Fogo estranho. Olha o que aconteceu com os filhos de Arão.
Ou você faz como está escrito, ou não faça. Não invente. Porque senão você está cometendo um erro maior ainda do que se você não fizesse. Você está pondo palavras que não existem, que não funcionam na boca de Yahweh. Ou seja, você está sendo um falso profeta. E na Bíblia diz, o falso profeta tem que ser apedrejado. Né? Imagina hoje, né? Se fosse apedrejar os falsos profetas, quanta gente ia morrer aí. Não precisava nem de picadinha. Não precisaria nem de picadinha. Não, né? Era só, né, pegar os falsos profetas e começar a tirar pedra. Então, vamos lá. Então nós já estamos. Eu comecei por aqui para mostrar para vocês que esse calendário de Hillel, que foi utilizado durante muitos séculos pelos próprios que se chamam judeus, né? Que na verdade é Jude, que é o nome dado por Hitler, né? Que estava no meio daquela estrelinha amarela, e eles acharam bonitinho, sei lá. E aí na Bíblia colocaram judeus, né? E ficou judeu, 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 mas é Yashuru, né? Na verdade, o povo. Mas tudo bem, vai, isso é um outro erro que nós não vamos sanar agora. Até o 17º século, muitos deles seguiram esse calendário. Quando então surgiu o calendário gregoriano, que já existia com outros nomes, né? Mas ainda tinha que dar mais uns toquezinhos, porque estava dando problema, né? Porque você vê, se não tirasse 2 dias de fevereiro, ia dar problema mais pra frente, né? Vocês sabiam que nós temos o mês de julho com 30 dias e o mês de agosto também? Porque julho, o César, quis que o mês dele tivesse 30 dias. E agosto, aliás, 31, né? Eu faço muita confusão com isso. Não, conta aí. É julho que tem 31 e agosto. Por quê? Porque Augustus, quando viu que o calendário no mês de julho, que era, né, em louvor ao César Júlio, tinha 31 dias, ele falou, também quero. Então vocês imaginem, né, um calendário que foi formado assim, tipo, quem estava fazendo com muito medo, né, dos Césares, e com certeza, né, o Papa que fez isso, ou o grupo de papas, ou sei lá, mas era do papado, fazia parte né, dos católicos, né? Tanto que, por exemplo, a Igreja Ortodoxa nunca aceitou esse calendário. Foi aceitar em 1978, tá? A Igreja Russa. Então vejam bem. E outra, se vocês forem estudar isso aí, que seria bom, estudar nunca é demais não, sabe? Tem gente aí que vem falar comigo como se eu fosse um garotinho, né? Se eles tivessem estudado pelo menos 10% do que eu estudei na minha vida, durante esses 67 anos, eles não iam fazer as perguntas que eles fazem. E nenhum falar da forma que falam, né? Porque tem uns meninos aí que dá vontade de pegar eles, abaixar a calça e dar tapinha na bunda. Então ouçam bem. Já tiramos 2 calendários, né? Uma pergunta. Será que Yahweh, né, ia deixar na mão dos papas fazerem um calendário que demonstrasse quando seria o seu Shabat? Por que então os falsos judeus, né, porque esse nome não existe, os sionistas, por que eles não começam o ano em janeiro? Já que guarda o Shabat no sábado. Por que não? Porque ainda tem gente lá que tem um pouquinho de consciência. Pouquinho. É para lembrar dos que estão errados. Eu não deixo
Deixa eles guardarem o Shabat no sábado, mas o ano deles eles vão saber que tem que começar quando a cevada estiver madura. Aparece madura. Embora muito poucos deles sabem até disso, né? Na verdade, os caraítas, né, é que tiveram que chegar lá e fazer com que eles começassem a observar isso novamente. Aliás, tem um caso muito interessante, né, porque os caraítas, eles brigaram, né, com os judeus e aí se separaram. Aí os judeus, né, os vulgos sionistas, para se diferenciar deles, começaram no século XX a utilizar o kippá do Papa. Vocês sabiam disso? Ou vocês achavam que essa porcaria era utilizada desde os tempos bíblicos? Não ficou bonitinho? Então vejam, por aí vocês têm uma ideia. Em muitas partes do mundo, porque foi em 1900 e pouquinho que aconteceu isso, em muitas partes do mundo levou até o tempo em que aquela terra lá no Oriente Médio, né, que eles chamam de Israel, Isis, Munra e El, que é o nome do pai de Baal, eles não usavam. Por exemplo, na Espanha não se usava, na Inglaterra não se usava, nos Estados Unidos. Foi difícil o povo aceitar o kippá, porque não tinha nada a ver usar o chapeuzinho do Papa, que matou quase todos eles. Então imagina o calendário. Mas tudo bem, vamos lá. Então nós retiramos da jogada o calendário de Hillel e tiramos da jogada o calendário gregoriano. Bom, aí, veja bem, quando eu e a Eliane começamos, né, a entender um pouquinho da Torá, do Taná, porque nós éramos cristãos, nós tínhamos até uma igreja cristã nossa, né? Eu digo nossa porque se nós dermos o nome a ela, né, nós estávamos usurpando aquilo que deveria ser do pai, então já deveria ter nome, não a gente dar, né? Mas é porque é tudo, né? Qualquer igreja é farinha no mesmo saco. Então vejam bem, quando nós nos libertamos dessa porcaria de cristianismo e passamos a seguir a Torá e a conhecer os mandamentos, a ver que eu teria que ser circuncidado para poder participar até das festas, né? Que eu era contrário na época. Não a circuncisão, mas contrário às festas. Antes de ser contrário à circuncisão. Aí a coisa foi rolando e tal, aí muita gente começou a falar do calendário lunisolar. Nós recebemos muita gente na nossa Beit que vinha com esse papo, né? Só que essa gente... Explica. Nem eles entendiam ainda o suficiente para que eles pudessem cumprir e ficavam tentando passar. E aí a gente também, obviamente, não ia conseguir entender, porque eles não sabiam o que estavam dizendo. Eles tinham uma ideia do que era o calendário, né? Sabia que se contava pela lua, mas não tinha assim bases, fundamentos, porque a gente tem um pequeno defeito, né? Para muitos. Eu vejo como qualidade. Se a pessoa não me explicar e eu entender exatamente, né, o porquê, de onde veio, como funciona, a gente não vai pegando assim, né? Porque enrolação por aí de religiosa, as pessoas inventando coisas, tem de monte. Então eles chegavam, não sabiam nem dizer o que queriam,
Então a gente não aceitava, né, aquilo como certo. Eu falava que era furado e pronto. A última pessoa que esteve em nossa bait e veio tentar me fazer a cabeça com o calendário, ele ficou sem resposta, né? Porque eles tinham uma maneira de dizer. Para começar, eles falavam assim, porque a semana. Eu achava muito estranho aquilo, né? Porque semana tem no calendário gregoriano, tem no calendário, tem vários calendários aí que já foram utilizados, inclusive pelos Yashuru, né? O grego, o egípcio, né? Que tinha 8 semanas. Mas no calendário do pai não fala em semana, né? Dá uma olhada lá em Gênesis, né? No capítulo 1, no 4º dia da criação, quando o pai cria o sol e a lua. E observem, a lua para contar os dias, para contar os meses, para contar as solenidades. E o sol, as 4 estações anuais. Onde está a semana? Principalmente adventistas, eu tenho ódio, né? Com aquela historinha de que aquele sábado que o pai guardou, aquele Shabat. Semana da criação, né? Que aquele Shabat é o que eles guardam até hoje, no sábado papal. Gente, naquele Shabat, quem guardou foi o pai. Mais ninguém. Porque os homens tinham sido criados no 6º dia. E está escrito na lei que tem que trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Quem foi criado no 6º dia, faria algum sentido no dia seguinte seu Shabat? Como a gente vê hoje, de repente o mês deles lá, dos sionistas, começa numa sexta-feira, dia 1º do mês, e no dia seguinte é o 7º dia, Shabat. E aí? Isso te soa estranho ou você acha normal? Porque se você achar normal, é por isso que é a última vez que nós vamos falar nisso. Se você quiser seguir, você segue. Na época antiga, quando abriam a porta esquerda do templo, quando ainda existia templo, era para que as pessoas que tinham se esquecido ou não tinham contado, porque não era todo mundo que sabia contar, olhasse e visse a porta aberta, então ele voltava para casa, não ia trabalhar, se fosse um Shabat. Ou então ele saberia que era um mês novo, ia ter festa da lua, que muitos ensinaram para nós que essa festa da lua era algo criado pelos reis. Eu tenho aí um estudo gravado e em apostila, onde eu explico direitinho, né, que na verdade a festa da lua é um mandamento como qualquer outra festa, gente. Né? Pode falar. É um tempo apontado, né, para poder ser cumprido. Assim como todas as outras festas, não exatamente festas, né? Algumas são realmente festas, tem bebidas e tudo, e outras são apenas solenidades. Então por isso a gente chama todas de mais solenidade, né? São as solenidades para o Criador, não é para nós nos divertirmos. Tudo bem, tem umas que tem bebidas, muita comida, né? Mas é sempre para o Criador as festas. Então elas devem ser feitas no tempo apontado, conforme está, né, lá descrito, que os luminares seriam para, né, governar a noite, o dia, e para apontar os tempos. Que tempos?
o tempo de se praticar a lei que ele deixou, que são as solenidades dele, né? O início do ano, que é cabeça do ano e do mês, que a gente fala tanto, né, da lua nova, e depois uma lua nova por mês, e os Shabbatot, e dentro de todos esses meses, todos não, né, dentro de alguns meses, existem também as solenidades que todos nós conhecemos, né, que quem se dá o trabalho, né, de conhecer a lei do Criador, que está em Levítico, né, 23. E não é só dar o trabalho de ler e conhecer, tá? Tem que ler, se considerar, se for homem, e praticar essas festas, tá? Bom, mas voltando ao nosso papo. Então nós já observamos o quê? Que para que se possa pensar em iniciar um ano, a cevada tem que estar aviv, ou seja, madura, mas não o bastante para ser colhida. Ok? Mas que já pode ser, por exemplo, pego lá, né, um pouquinho e cozinhar ou fritar ou fazer o que você quiser com aquilo e comer. Já é comestível. Só não pode juntar tudo porque está úmido e vai apodrecer tudo. Vão perder a colheita. Isso geralmente ocorre no final do 12º mês, entre o dia 29 e o dia 30, ou até no dia 1º, né? Após. Então, porque vai depender se o mês, né, o 12º vai ter 30 ou 29 dias, ok? Aí sim, tendo sido achada essa cevada, aguarda-se, né, pela primeira lua nova, não a primeira visível crescente. A gente não vê a lua nova, pode procurar em qualquer enciclopédia, sabe? Aquela lua nova que os ditos judeus observam é babilônica. Eles aprenderam quando ficaram lá 70 anos. A lua nova, tem que lembrar que ela é sempre o oposto da lua cheia, tá? E uma lua totalmente clara, o oposto dela é totalmente escura. É uma fase da lua, é a lua escura. Quando ela começa a crescer, ela já saiu da fase nova, ela entrou na fase crescente. E se ela tiver com 3%, 4%, 5%, observem, ela é uma crescente, como é que é? Primeiro crescente, não, primeira crescente visível. Quando a gente vê esses palhaços escrever na internet, a lua foi avistada em Israel, eles assinam atestado de burro. Vocês entendem? Se vocês acham que o burro sou eu e minha esposa, procurem em livros de astronomia e vejam o que é a lua nova. Sabe por que assim é? Porque fica a lua, a terra, aliás, a lua, o sol, a lua e a terra. O sol reflete na lua e a lua espalha a luz do sol. Então a gente não vê a lua. E quando a lua está cheia, é o contrário. Tá o sol, a terra e a lua. Então pega de cheio os solares na lua e a gente vê lá aquela lua vindo, né? Como nós tivemos na semana passada. É difícil. Bom, nós colocamos o nome de última tentativa. Por quê? Porque se as pessoas não conhecerem isso, se elas não esquecerem as regrinhas inventadas pelos rabinos, veja, o Mashiach falou que ninguém fosse chamado de rabi, de rabino.
Esses barbudos aí ficam tudo aí se colocando nome de rabino, né? Sabe? Não, é tudo errado, né? Então vejam bem. Aí conhecemos uma pessoa que... A história você já conhece, eu contei milhões de vezes, mas eu só vou falar o seguinte. Ele foi a primeira pessoa que eu perguntei assim na lata: existe semana no calendário lunisolar? Ele me disse: não. Ah, então peraí, eu quero estudar com você, eu vou guardar a partir do próximo. E eu fiz, né? Até na primeira semana eu guardei, tanto no sábado como aquele. Porque se viesse depois alguma coisa que me demonstrasse que eu estava errado, eu ia mudar, né? Voltar atrás. Mas nunca mais voltei, tá? Até hoje. Isso já fazem muitos anos. Então vejam, meus irmãos, essa questão não era uma questão que era, vamos dizer assim, entendida por todos. Vocês sabiam que existiam épocas que quando a cevada era achada, porque o povo vivia separado, né, em várias tribos, em vários locais, eles iam nos altos das montanhas e faziam fogueiras, né, para dizer que havia sido achada a cevada. Aí ficava aguardando o momento em que não tivesse lua. Aí era o que? Rosh Hashanah. E aí os reis, a partir, claro, né, de Saul, que foi o primeiro rei, ele se juntava, né, com seus súditos, chamava até vizinhos, né, reis e tal, para participar da festa de lua nova. Nessa festa, então, eles faziam um grande banquete, com muita bebida, o povo ficava dançando nas ruas, tocando e cantando, né? Nós encontramos uma passagem lá, por exemplo, quando Saul já estava perseguindo a David, né? Onde David diz a Jonatã, né? Então, amanhã será lua nova. Ele olha para o céu de madrugada. Observe, toda vez que a lua vai ficar nova, a última vez que é capaz de você ver a lua ou não é numa madrugada anterior. E eles estavam lá escondidos no meio do mato, e quando saíram, né, olharam para o céu, e David falou: amanhã será a lua nova, ou Rosh Hashanah. Então observem. Aí ele diz: é o dia que eu me sento com seu pai para participar da festa da lua nova. Eu não vou aparecer porque ele quer me matar. Até aí dá a impressão, né, de que a festa era criada por Saul. Mas leia a Bíblia. Eu não vou ficar dando aqui, sabe, onde você vai. Eu não vou nunca mais fazer isso. Sabe, vocês têm que conhecer, não engolir. Pronto. Porque senão vocês nunca vão conhecer. Aí o que acontece? Não existe semana no calendário lunisolar. E eu comecei a estudar e tal, e comecei a ajudar essa pessoa a fazer os calendários, porque eu, quando eu me coloco a fazer uma coisa, eu vou até o fundo. Eu não fico assistindo. E aí começou a dar pau. Por quê? Porque começou, sabe, por exemplo, você está no dia 15, que tinha que estar a lua cheia lá, e a lua estava longe ainda de estar cheia, ou já tinha sido cheia. E isso me enervava muito. Por quê? Porque eu falava: não é possível, como? Se nós começamos certo, por que agora não está certo? E havia uma regrinha criada pelos homens, talvez até por Hillel, não sei de onde surgiu isso, que esses pseudo fazedores, né, de calendário lunisolar, né, se utilizavam.
que era de que o primeiro dia do ano, ou o primeiro dia de cada mês, era um dia de trabalho comum, mas só que não se contava esse dia. Por quê? Porque os reis não trabalhavam nesse dia. Mas nunca colocaram para mim que isso era lei. Isso não era os reis que tinham inventado. E até o ano passado, eu ensinava assim. Até que um dia eu acordei, na véspera de Rosh Hashanah, quer dizer, no começo desse ano, que nós somos no mês 10, né? E me toquei. E fui procurar, né, na Bíblia. Putz, tem tantas vezes falando, né, sobre a solenidade da lua cheia, que é igual ao Shabat, mas também não é igual ao Shabat, porque você pode cozinhar, enfim. Quantas se fala do Shabat? Aí a coisa começou a ficar redonda. Para poder explicar para alguém. Imagina, você ia acreditar em mim se eu te dissesse que o primeiro dia do mês era um dia de trabalho, mas não era contado como? Para que o primeiro Shabat pudesse cair no dia 8? Eu acreditei. A Diane também. É claro, tudo que você aprende, você passa por fases. E quando o pai está por detrás, ele vai demonstrando essas fases. Ele vai te mostrando à medida que você vai tendo entendimento. Por que não mostrou para aqueles idiotas até hoje? Vocês estão entendendo? Bom, daqui para frente, eu quero explicar pela última vez. Acho que isso aí que eu falei agora. Ah, tem mais uma coisinha que eu quero colocar antes. Se você quiser colocar por mim. Não, quero. O 13º mês. O 13º mês funciona da seguinte forma. Quando chega no final do 12º mês e a cevada ainda não foi encontrada em Aviv, ou seja, o grão ainda não está maduro ao ponto de colher e tostar, né? Que já dá para comer, tem que se aguardar mais um mês, tá? Então esse mês aí no meio judeu eles chamam até de Adar 2, não sei nem o que significa Adar, nunca me pus a olhar o que é. No mínimo é uma porcaria de Babilônia, porque foi lá que eles trouxeram os nomes. O mês nunca teve nome. Então chega o 12º mês, não encontra o grão em Aviv, aguarda-se mais um mês, tá? Aí, encontrando o Aviv no final do 13º mês, começa-se o ano. Se não encontrar Aviv, também começa-se o ano, tá? Depois do 13º mês. Aí aguarda a próxima lua nova e começa o novo ano. Sem Aviv, não se começa o ano após o 12º mês. Como tá? Os sionistas fizeram no início desse ano. Eles estão no mês 11. Eles não acharam e começaram o ano. Começou o ano sem achar o Aviv. Então existe, né, essa parte aí. E eles tinham uma regrinha de que o 13º mês só acontecia a cada 3 anos. E nos últimos anos, acho que os últimos 3 ou 4 anos, houve 13º mês. Né? Acontecia sempre um problema lá na terra e acabava não tendo cevada madura. Ou era a geada, ou sei lá, o frio que queimava, ou atrasava a colheita porque não chovia. Alguma coisa sempre aconteceu. Então, fugiu totalmente a regra deles. Acabou. Acho que o pai quis destruir a regrinha deles. Que era uma regra que na verdade não era da Torá, né? Não era. Eles colocaram isso, né? Então isso gerou muita discussão lá, muito problema e até se calaram por um tempo, né? Até o Nehemiah Gordon, né, comprou essa briga.
E aí ele até acabou deixando, se aposentou, disse que já tinha tempo 25 anos estava fazendo isso, que nem ia mais fazer, você encheu o saco. De que estava fazendo, né? E aí ele saiu fora, né? Hoje a gente tem outras pessoas lá que olham, né? Quando tem cevada madura, e mesmo assim peronomútil com assim não é de confiável. Muita confiança. Não são de muita confiança, porque eles também entram na onda lá do, né? Não tem coragem de enfrentar, de contrariar lá o pessoal do Sinédrio e tal. Então fica assim meio na dúvida. Mas as fotos que eles mandam, a gente já começou a observar, né, que o grão maduro ele é bem diferente, né? A cevada ele fica dourado, assim, com manchas douradas, então dá para ver bem como se é um grão maduro. Eles põem fotos, então por aí a gente, né, sabe. E a confusão que dá, o pessoal acaba soltando que não foi encontrado o grão maduro direito, porque eles tropeçam nas próprias mentiras, né? E acaba o pai mostrando de alguma maneira se teve ou não esse grão maduro pra gente. E aí a gente começa ou não o ano. E é interessante notar, né, que esse último ano que eles pisaram na bola bonito, teve sionista aí, cara de pau, e principalmente, né, esse judeu do Paraguai. Eu digo, quando eu falo do Paraguai, porque antigamente, quem é mais antigo sabe, né, que em vez de comprar da China, a gente comprava por intermédio do Paraguai, que as coisas eram mais baratas. Então tudo era paraguaio, né? Então eu chamo de judeu paraguaio justamente esses que se travestem, né, de judeu, né, e se dizem judeus, né, e trocam os pés pelas mãos o tempo todo e aceitam qualquer coisa, né. Mas é interessante notar que esse ano passado, que teve 13 meses, mas eles não contaram como 13 meses, teve gente que chegou a falar na internet: bom, se não for agora, esse mês é o primeiro mês, a gente faz o Pessah, faz o Pães Ázimos no mês que vem, de novo. Olha! Bom, eu não vou nem discutir isso porque me dá nervoso, me dá vontade de ir lá e jogar uma bomba atômica, que é o que eles vão tomar daqui a pouco. Então vejam bem, acho que nós falamos a respeito, né, dessas falhas deles, né, das regras humanas, que eles só se utilizam disso, até o Cabalá, que é uma coisa que é egípcia, que eles devem ter conhecido lá no tempo que eles ficaram lá 400 anos, até isso usam até hoje. Agora estão até rodando galinha, né, até quebrar o pescoço no dia de Pessah. Quem é? Sabe? Dá licença. Lá tem de tudo, né? Como não tem jeito, virou a própria Babilônia, né? A própria Babel. Não, lá é pior, acho, né? Porque lá é uma mistureba assim, sem contar que 90% de quem vive lá é ateu. Eu seria, acho, de ver tanta baboseira. Bom, na verdade nós não íamos estar falando tudo isso, né? Nossa ideia era outra, mas ainda falei para ele que eu talvez fizesse isso, mas acabei fazendo, né? Pra não ter papo de dizer, pô, você não explica. Agora eu digo, porra, mas você não entende? Então vamos lá. Vocês vão ver aí que ao nosso lado tem um calendário lunisolar, tá? Esse calendário é do 10º mês lunisolar, ou seja, o mês que nós estamos vivendo, né? Cujo terceiro Shabat foi ontem, né? Eu digo ontem porque o calendário lunisolar não começa à meia-noite, que é um absurdo, né? O cara começar o dia à meia-noite, e também não começa de manhã nem de tarde, é à tardezinha, é no pôr do sol. Por isso que está escrito lá: e foi à tarde, à tardinha, amanhã. Tá? A tardinha ocorre quando aparece a primeira estrela no céu.
tarde, quando começa a escurecer. Ok? Bom, aí nós temos o calendário, 10º mês lunisolar. Vamos começar aqui por essa lateral, né? Onde nós temos aqui dia 1 até o dia 22, que foi o dia de ontem. Nós já estamos no dia 23, desde o pôr do sol. Então, para que as pessoas possam começar a entender um pouquinho, porque eu já vi que elas não entendem nem sequer o calendário, porque elas acham que o calendário tem que ser aquela porcaria que nem o calendário gregoriano. Observem, tem tanta coisa para a gente ver, para, né, fazer um calendário desse. Como é que eu posso fazer o ano inteiro? Só se eu for adivinho ou falso profeta. E qualquer um dos dois teriam que ser apedrejados, né? Então vocês vão ver aqui que nós temos, ó, Rosh Hodesh. Por quê? Porque, ó, calendário, 10º mês lunisolar. Esse é o título, gente. Aqui a gente vai explicar para poder as pessoas saberem, pelo menos acompanhar o que a gente manda todo dia. Porque tem gente que chega no dia do Shabat, já era para estar guardando desde o pôr do sol, e a pessoa perguntando que dia é o Shabat. Então, bom, aí também... sendo que o Sérgio faz todo dia, a gente espalha todos os dias aquela figurinha, né? Sempre uma foto, um desenho que ele faz e põe a data do dia, em que dia estamos, qual o dia de trabalho. E mesmo assim as pessoas não acompanham. Aí a cada Shabat ele manda essa foto azul, né? O fundo é azul com os dias que já passaram até o dia presente, né? Então aqui do lado esquerdo, né, a primeira coluna, ele está explicando, né? Tem os dias que a gente já passou no mês. Tá, aqui por exemplo, vocês vão ver que tá 22/10, o último dia, o de baixo. Descanso, que significa Shabat. Shabat significa descanso, tá? Não é sábado. E lá em cima, na primeira linha, nós temos dia 1/10. Preciso pôr o óculos aí. Dia 1/10, que é quando começa o mês. E como é um mês, né? 10º mês não é o primeiro mês, então ele é Rosh Hodesh. Cabeça do mês. Tá bom? Ao lado nós temos aqui uma lua negra, que simboliza o que? A lua nova. E aqui nós temos que ela foi alinhada. Por que alinhada? Eu acabei de dizer que fica Sol, Lua e Terra num alinhamento. Por isso que eu chamo de alinhamento. Quer dizer, eu chamo não, todos os que sabem isso falam assim, tá? Então, alinhamento do mês 10, que ocorreu no dia 2/1 papal, ou seja, no dia 2 de dezembro, a 1h da manhã, 30 minutos e 1 segundo, 0% visível, ou seja, foi o momento em que ela zerou, começou um novo ciclo. Nós não podemos, né, quebrar um dia pela metade. Quer falar? Sim, aí quando ela cai no meio do dia, a gente aguarda o pôr do sol, né? Quando chegar o pôr do sol daquele dia, aí declara-se Rosh Hodesh. Aí declara-se o início do mês, o primeiro dia do mês, a cabeça do mês. E observem, esse dia é um feriado, sim. Esse dia é uma solenidade, sim. É a festa da lua nova. Está na Torá e no Taná. Não tem nada disso de dizer que é um dia de trabalho comum, mas que a gente não guarda como dia de trabalho, porque senão não daria certo o calendário. Vai se danar. Com certeza o pai não faz gambiarra, tá? Gambiarra faz os homens que não entendem nada e querem saber. Tem gente aí até que guarda só a parte clara, ainda cabula metade, coisas assim, né? Então,
Observe, aqui tá, dia 2/1, a 1h, depois da meia-noite, 30 minutos, 1 segundo, 0% visível. Começou o ciclo do mês 10. Como começou no meio da noite, nós já estávamos, na verdade, no dia 30. Né? Do mês anterior, do mês 9. Tá? Né? Então a cabeça, realmente, o Rosh Hodesh, começou no dia 3/1 de 2021. Mas não no dia 3 após a meia-noite. O ciclo começou no dia 2 após a meia-noite. Mas o dia da lua começou no pôr do sol do dia 2. A contagem do mês no mês solar, tá, gente? Então, lembre-se, existe o momento em que a lua fica a 0%. E existe o início do primeiro dia do mês. Não é a mesma coisa. Aqui embaixo, vocês vão ver que eu sempre coloco, tá? Do lado direito, embaixo da página, no canto inferior. Isso, né? Eu sempre ponho lá, ó, por exemplo, aqui, ó, esse que é o de hoje, dia 24/1 de 2022, papal, né? 17 horas, 33 minutos, 1 segundo. O que quer dizer isso? É o momento em que ela ficou 50% de novo. Voltou de lua cheia para lua quarto crescente, minguante. Ok? Observem. Tempo deste ciclo. Vocês acham que a gente vai contar o número de dias ou vai contar o ciclo da lua? Porque se é a lua que determina o tempo que vai ter o mês, e se eu for contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, nunca vai dar certo. Não, eu tenho que contar o tempo do ciclo da lua. Então observem, hoje foi o terceiro Shabat, que foi no dia 22 do mês 10. Mas o ciclo da lua já estava, né, às 17h33, quando ela estava 50%, já estava há 22 dias, porque a 1h da manhã passada, né, ela já tinha completado 22 dias. Nós tivemos que esperar, né, no primeiro dia até o pôr do sol, mais 18 horas e 33 minutos. Então, lembrando que isso é que faz com que os meses tenham 30 ou 29 dias, tá? Por causa do horário em que se inicia o ciclo da lua, o novo ciclo, quando ela se torna nova ou totalmente escura, com esse alinhamento que o Sérgio acabou de explicar, né? Que o sol está iluminando a face que não é virada para a Terra, ou seja, a face da lua que está virada para a Terra fica totalmente escura. Isso no Rosh Hashanah, que não é o caso aqui desse mês, né? Ela ficou totalmente escura, mas nós estamos contando o Rosh Hodesh, né? Sim, no caso do mês aqui, né? Aqui eu sempre ponho o tempo, então, do ciclo, porque para mim vale mais o tempo do ciclo da lua, já que é ela que comanda tudo isso, do que a contagem dos dias. Porque as contagens dos dias, por exemplo, nesse mês aqui vão estar sempre 18 horas atrasadas, né? E por último aqui eu coloco a distância da Lua e da Terra. Você pode perguntar, para que serve? Veja, é um detalhe. É só uma informação, né? Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu gosto de saber tudo que é possível a respeito do assunto que eu estou me dedicando. Se você não é assim, fica difícil. E é a quarta minguante, o ciclo que começou agora, às 17 horas e 33 minutos e 1 segundo. E finalmente eu sempre coloco, né, lua agora. O que significa lua agora? É no momento em que eu fiz o calendário.
Entendem? Então observem que aqui está a lua negra, né, bem no centro, aqui embaixo do 10º mês. Mais para baixo nós temos a meia lua, né, que seria a lua quarto crescente. Mais para baixo nós temos no dia 15, ó, observe que os dias são todos marcados e está escrito descanso. Nós teremos a lua cheia. Ontem, aliás, né, quando passou, era justamente a lua quarto minguante. Aqui está ela. Aqui abaixo, né, onde nós colocamos a lua negra e tem o escrito alinhamento e tal, nós colocamos descanso mês 10. Então nós colocamos, por exemplo, domingo, pôr do sol, até a segunda-feira ao pôr do sol. Isso significa que é o início do Shabat no pôr do sol do domingo, e ele só vai terminar ao pôr do sol da segunda, que foi o caso de hoje, tá? O sol se pôs, acabou o Shabat. Aí aqui vem uma relação de meses, tá vendo? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9 e mês 10, que é o que nós estamos. Onde já percorremos 22 dias. Mas na verdade nós já estamos no dia 23. Ok? Então aqui é o número de dias, ó. Tem mês de 30, tem mês de 29, tem mês de 30, de 29. Na verdade nós temos que ter 6 meses de 29, 6 meses de 30. Que já descarta uma outra porcaria que surgiu aí, porque os caras não tem cabeça, não tem o pai ajudando, que começaram então a utilizar o calendário do Enoque, do livro de Enoque, que foi escrito no 4º século da Era Comum, ou seja, após o nascimento de Hamashia, 3 séculos depois, quase 4 depois. Ninguém sabe por quem, onde, até feitiçaria, onde até a reencarnação aparece. De onde tiraram a ideia de diabo, de anjo, de todas essas porcarias, tá? Então eles fazem um mês, todos os meses terem 30 dias por causa de uma passagem ridícula, que é só fazer conta de mais, não precisa nem nada de menos, e vai chegar à conclusão de que é um panaca, que vai pelos outros, Maria vai com as outras. E tem aqueles, né, que no momento em que eles não conseguiram, porque o pai não está com eles, então eles não conseguiram chegar a essas conclusões que nós estamos mostrando para vocês, eles voltaram para o Shabat no sábado. Esses eu tenho mais pena ainda, né, porque são realmente, como se diria, são pessoas que devem se sentir muito bem, né? Eles sabem que não é no sábado, mas eles voltaram porque eles não tiveram capacidade de estudar, capacidade de entender. Não tiveram amor pela verdade, não foi dado a eles, né? Eles foram jogados aonde? Conforme de 2 Tessalonicenses, capítulo 9 ao 12, eles foram entregues à operação do erro, ok? Aí um pouquinho mais para baixo vocês vão ver que tem aqui um tampão, porque na verdade eu não vou fazer isso aqui todo mês, né? Embora os últimos 3 meses eu tive que fazer, porque o meu micro está tão confuso que eu não estou mais guardando nada nele, porque eu já perdi tanta coisa. Então eu tenho 3 HD externo e agora eu já não sei mais nem qual que eu estou guardando, e aí eu tive que procurar e não achei, enfim, né? Então é o 3º mês que eu estou refazendo, né, toda essa coisa. Mas se eu abaixar aqui, nós vamos ter o dia 22, 23, 24, até o dia 30. Né? Aí chegando no final do mês, tem aquela flexão, né? Se é 30 ou se é 29. Esse quadradinho aqui, né? Este.
no lado... Onde está a Rádio TV? Do lado esquerdo, no canto inferior. Escuro. Lá embaixo, né? Mais escuro. Ali tem algumas informações importantes também. Tem quando foi o Rosh Hashanah, né? O início do ano. Ó, Aviv 1, data não revelada, porque não nos contaram até hoje se houve ou não o Aviv. O Aviv no 13º mês. Porque se não houve, eles não souberam nem o que dizer. Eles não podiam dizer, porque eles já tinham iniciado o ano. Então eles tinham que abafar o assunto e ficar quieto. Acho que foi isso que aconteceu. Como qualquer outro pagão. Porque se eles falassem, a cevada ficou em Aviv, como vocês já começaram o ano? Então eles iam ter que dar muitas explicações e ficou por isso, né? Ficou mais fácil, né? Melhor deixar quieto e quanto falar menos mais se fala no assunto que você não consegue entender, é mais fácil. E aqui embaixo, Rosh Hashanah, que é quando começou o ano. Deixa eu tentar... Não, eles vão ver inteiro, né? Então aqui embaixo tem o Rosh Hashanah, que é a propaganda da nossa empresa de promoções. Aqui é a propaganda do nosso canal no YouTube. Aqui é a propaganda da nossa rádio e TV, né? E aqui no meio vocês vão ver que tem um monte de informações sobre as festas que nós já fizemos esse ano. E observem que todo mês tem a festa da Lua Nova, no primeiro dia. Olha lá, 1 do 8, 1 do 9, 1 do 10, aqui para cima, né, os outros. E também tem as 7 festas únicas que existem realmente, que estão no Taná, ok? Em Levítico, na Torá. Bom, o que mais falta aqui? Aqui eu sempre ponho um desenho, né, ou uma foto, quando eu consigo tirar foto da lua, mas eu estou preferindo sempre fazer desenho agora, porque é mais fácil, mais rápido, do que ficar procurando a lua, que nem hoje ela vai nascer à meia-noite, né? Eu não ia ficar até a meia-noite esperando para tirar uma foto da lua para mostrar para vocês, tá? Mesmo que eu esteja acordado, eu vou esquecer disso, porque eu vou estar aqui no micro, como sempre, né? O vagabundo, né? Ele está aqui trabalhando para vocês, tá? É isso, né? Basicamente. Eu acho que agora dá para entender, pelo menos para a pessoa acompanhar e saber que dia está. Observe, tem mais um detalhe. Aqui embaixo, onde tem os meses, que está parado no mês 10 com 22 dias, nós temos aqui uma cobertura que ela vai até lá em cima, quando eu estico, para começar um novo mês. Um novo ano, aliás. Para começar um novo mês eu abaixo. Aqui. Essa cobertura que ele fala é essa figurinha, gente, que está logo abaixo. E embaixo dessa figurinha nós temos, serão 12 ou 13 meses? É uma pergunta a respeito de quantos meses esse ano que nós estamos vivendo serão. 12 ou 13? Já fazem 4 que foram 13. Termina aí, explica, sei lá. Explicar mais. Alguma dúvida aí, gente? Não venha tirar conosco. Ouça de novo o vídeo, né? Porque a gente explicou todos os detalhes do calendário, né? Se vocês observem que ele é muito diferente do calendário gregoriano, que é cheio de quadradinhos, é só você seguir os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta até o sábado, né? Aí todos os dias que vão cair no sábado, todos os que vão cair né? Qualquer dia da semana tá lá, já pro ano inteiro, até 2000 e sei lá, 3000, né? Até o ano 3000. Você pode fazer o calendário até o ano que nem vai ter, né? Mas o calendário lunisolar é feito dia a dia, tá? Então, as coisas do Eterno é diferente, né? Não podemos querer encaixar as coisas do Criador no mundo e nem o mundo misturar dentro das coisas, né? Da palavra do Criador. Então, nós é que temos que nos adaptar às coisas dele e ver o que ele quer de nós. E assim caminhamos. Com sinceridade de coração, porque senão não vai entender mesmo, né? Se ele não der a entender, você vai sobrar mesmo.
o calendário não é para todos aprenderem a fazer, isso a gente já chegou à conclusão, porque, como o Sérgio citou no início do vídeo, ficava a porta aberta, né, indicando que era tal dia, né, no dia do Shabat, da lua nova, no dia do Shabat, do Shabat normal, tinha as dicas, né? A porta do lado esquerdo. Então, já tinha as dicas para as pessoas e assim por diante. Por quê? Porque o povo todo, na maioria, não sabia fazer o calendário, né? Ou não tinha necessidade. Não né? havia necessidade. Então não precisa ficar descabelando que não sabe fazer as contas, que não sei o quê. Não perca seu tempo com isso. Vai estudar a escritura, e se em algum momento o pai te der a compreender esse mecanismo todo, maravilha, né? Baruhu. Mas enquanto ele não dá, então entenda pelo menos como seguir, né? O que está pronto. Se você acha que, porque eu não sei fazer a conta, eu estou duvidando do que eles fazem, aí já é um problema seu, a gente não pode fazer mais nada, tá? Porque dentro do que está ao nosso alcance, estamos fazendo, né? Então, é isso aí, né? E a gente explicou o que significa cada informação do calendário, né, dessa figura que o Sérgio manda sempre, que uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada Shabat. Então a gente distribui aí pelos grupos do Face, Telegram, WhatsApp, tá tudo aí, não falta informação, tá? Bom perfil, conheça um bom perfil, que é uma rede social nacional, tá? Tem 10 mil e poucas pessoas que fugiram, né, dos americanos. Então, a gente acabou de explicar cada informação que tem lá e é assim que funciona, tá? A contagem dos dias acho que não é tão difícil. Se você quiser encaixar, pegar o dia que cai o mês, por exemplo, lá tá Rosh Chodesh, né, o início, a cabeça do mês, no dia 3 do gregoriano. Se a partir dali você quiser pôr, o dia 1º caiu no dia 3 de janeiro, o dia 2º caiu no dia 4 de janeiro, aí é um trabalho seu, tá? Se vira aí para você conseguir acompanhar, porque mais que isso a gente não tem como fazer. Eu todos os dias, quando eu faço alguma figura e mando, eu antes eu mandava sempre com Boker Tov, então agora não estou nem mandando Boker Tov, porque 90% de quem recebe nem sabe o que quer dizer. Então eu coloco lá, bom dia, cuide da sua vida, e eu estou colocando frasezinhas, né, e coloco dia tal, de tal mês, luna solar, e embaixo qual o dia de trabalho ou se é Shabbat. Não, e lembrando, gente, que sempre que muda a lua, que vira, né, a lua chega no final do ciclo, vem a lua quarto minguante, e vem a lua nova, que é a totalmente escura, vira o mês. Termina aquele ciclo, termina o mês. E não tem sequência. Então, encerra ali tanto o mês quanto a contagem dos dias. A contagem dos dias, a Shavua, né? No hebreu tem a Shavua. Então, a Shavua é composta de 6 dias de trabalho e um descanso. Aí, se tem um 30º dia, seria o primeiro dia de trabalho, porém encerrou aquele ciclo. O que passou não joga para frente, tá? Não continua uma sequência. O dia seguinte ao 30º dia não é o segundo dia de trabalho. Não. Aí, é Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah. Inicia-se um novo ciclo, tá, gente? Quando terminou o ciclo da lua, ela chegou na minguante e entrou na fase nova, aí já é outro ciclo. O anterior é como se tivesse morrido, enterrou, acabou, né? Finaliza ali e começa outro ciclo. É por isso que o Mashiach diz: viva a cada dia. Então, a partir desse novo ciclo, vai mudar o dia
do Shabat, tá? Vai mudar o dia do Shabat. Por isso vocês têm que ficar atentos à lua, tá? Porque o dia do Shabat sempre muda quando vira o mês. Quando se tiver 30 dias e você estava guardando o Shabat na segunda-feira, como é hoje, se tiver 30 dias no mês, você vai pular 2 dias. Então o Shabat vai ser na quarta-feira. Se tiver 29 dias no mês, o Shabat vai ser na terça. Tá? Então sempre vai, um dia para frente ou 2. Sempre pula. Ou pula um dia ou 2. É o seguinte do dia 29 ou é o seguinte ao dia 30. Então é 1 ou 2 dias que caminha para frente. Porque sempre assim. Quando é o primeiro dia, quando é Rosh Hashanah ou Rosh Hodesh, o Shabat vai cair naquele dia. Por isso que sempre é no calendário lunar e solar o Shabat nos dias 8, 15, 22, 29. Então observe, no primeiro Shabat nós contamos 8 dias para chegar nele. Por quê? Porque o primeiro dia é feriado. Se nós fôssemos fazer o Shabat no 7º dia, nós teríamos trabalhado apenas 5 dias. Quando o pai me mostrou isso, eu fiquei muito magoado, porque eu vi que eu estava cometendo um erro há anos. Por quê? Porque como eu colocava que no dia 1º do mês os reis praticavam a festa, mas que era um dia de trabalho normal, que a gente apenas não contava para poder cair no dia 8. Então a gente tinha, vamos dizer assim, trabalhando 7 dias e no 8º sendo Shabat. Entendem como uma coisinha que parece à toa ferra tudo perante o Pai? Eu não sei você. Eu também nem sei se eu serei um dos sortudos que serão escolhidos e que irão para o milênio. Mas eu, sinceramente, amaria isso. Eu vivo já há muitos e muitos anos, sabe, há muitas décadas, buscando isso, como diz Shaul, correndo atrás do prêmio. Não sei você. Bom, eu acho que explicamos tudo, né? Sim, vai ficar um pouco comprido. Mas aquele que não gosta de coisa comprida, ele não vai ter vida longa. Então, a gente não precisa nem se preocupar, né? E lembrando, né, que que estudo exige tempo, tem que ter dedicação, e se a pessoa não quer dispor do seu precioso tempo aí, né, para poder aprender alguma coisa, que isso não tem valor para ela. Então, né, a gente... Também tente, né? Deixa quieto, não enche o saco, tá? É só não ficar com pergunta bestalhada aí. Fazendo perguntinha besta porque não conhece a verdade. Desperdiçando o tempo da gente. Tá, eu não tenho mais tempo. Porque não quer parar para poder prestar atenção numa coisa que já está pronta, né? Que já está aí explicada. E aí, assim, para ficar buscando porcaria na internet e querendo que a gente desperdice o nosso tempo também assistindo aquilo, tem pra ver se aquilo é verdade ou não. O que me interessa saber? Aí você vai ver um vídeo não sei de quantas horas, mas se falar eu quero entender o calendário, você manda o vídeo, não tive tempo, não pude ver ainda porque eu tive que fazer não sei o que, não sei eu vi um pedacinho, depois eu vou terminar, é assim. Então a gente vê que a pessoa não tem o mínimo de interesse de aprender, né? Porque e assim sendo, né, é a última alternativa. Tem tempo para tudo, menos para aprender. Então, veja, o primeiro mandamento da lei é amar ao seu irmão acima de qualquer outra coisa. E nesse amar acima de qualquer outra coisa significa
que o seu tempo também tem que ser dedicado a ele antes de que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que não está guardando o Shabat porque não pode faltar no emprego. Larga o emprego, vagabundo. Você é vagabundo, eu não. Porque o vagabundo é aquele que vai e deixa de cumprir a palavra do nosso Criador para não perder o empreguinho. Aí vai passar fome, coitado. Você já passou fome, vagabundo? Nós já. Entendem? Se me acham bravo, sabe o que eu faço? Eu saio andando e cagando para isso. Não tô nem aí, o pai é bravo. O Machia era bravo. Por que eu tenho que ser um bunda mole? Quer dizer mais alguma coisa? Shalom a todos. Ok, espero que sirva. Se não entender, assiste 1000 vezes. Se não entender, esquece, você não é chamado. Você está entregue à operação do erro. Ok? Agora, lembre-se que você pode não entender como fazer. E não será porque você é entregue à operação do erro. Mas sim porque não é para todos. É justamente porque todos acham que tem que sair pregando que é essa Babilônia aí que você vê, né? Principalmente na internet. Ou mesmo, né? No mundo, né? 1.500 igrejas em cada esquina, né? Aí, espero que você consiga. Shalom, Laila Tove.